Boa noite, saudações. Eu estou fazendo meu segundo vídeo, dando continuidade aos meus relatos sobre os contatos que eu tive com os extraterrestres aqui nessa região. Eu parei que eu tinha escrito 53 artigos sobre a missão dos discos voadores no jornal Tribuna das Monções de Porto Feliz. Aí, uma certa altura, eu pedi aos extraterrestres que me dessem uma cobertura, aparecendo para eles, para algum leitor, para me dar assim uma cobertura, né? Para que as pessoas vissem que realmente o assunto é sério, que está ocorrendo na região. Assim, eu tive a honra de ter uma pessoa chamada Cecília Brienza me procurando na minha casa e me contando que ela, ao ir a uma fazenda dar um curso de crochê, na ida ela olhou para o céu estrelado e dizia: "Ai, tomara que pareça um disco voador hoje." Aí ela deu o curso de crochê e na volta, quando ela estava na estrada, aparece uma luz de repente, forte, fica à altura de um poste e impede a passagem deles. A luz bate no meio da estrada, aí o motorista parou o carro e morria de medo, tremendo. Eles não sabiam o que fazer, se voltava, ficaram parados sem saber o que fazer, né? Aí a Cecília lembrou dos meus artigos e que eu ensinava, se ocorrer algum fato, de alguma aproximação, de algum objeto, vocês sentirem medo, erga o braço direito e me fala como se fosse missão de paz, uma bênção, né? E que Deus ajude, né? Aí, se vocês quiserem também dar sinais com o farol de carro, né? Também, nesse caso, também é importante. Aí ocorreu, sim, que a Cecília falou para o motorista: dá o sinal com os faróis do carro, né? Aí ele deu os sinais. A luz respondeu imediatamente. Olha que interessante. Aí eles perderam o medo e passaram por baixo da luz e foram embora para Porto Feliz. Legal, né? Então, quando passaram mais uns dias, aí veio um senhor com o filho dele, falou que ele estava vindo na estrada para Porto Feliz, aí um objeto seguiu o carro deles. Parecia um Fusca. Aí foi seguindo o carro e ele queria só saber no que ia dar, né? Mas ele disse que não sentiu medo. Aí passou um tempinho, o objeto desapareceu. Aí ele me procurou, né, conversou comigo. Eu falei: que bom, o senhor é a segunda pessoa que vem aqui me procurar. Eu tinha pedido para os homens do espaço dar uma demonstração aí para os meus leitores, né? Aí movimentou mais, né, o caso, né? Essa estadia minha curta em Porto Feliz e deu veracidade, né, aos meus escritos. Aí, quando chegou em 82, meados, né, nós voltamos para Jundiaí, aí eu me envolvo novamente com outro caso. Quando passaram acho que um mês por aí que eu estava morando em Jundiaí, é minha terra natal, né? Eu estava reclamando que ali estava muito monótono, que não aparecia nada. Aí perguntei assim, falei para minha mãe, será que eles estão sabendo que a gente está morando aqui? Aí quando chegou dia 3 de agosto, não, dia 2 de agosto, aí eu estava na sala com a minha irmã, para mim foi um balão cheio de lanterninhas vermelhas. A minha irmã falou: o que é isso aí? É um balão, falei. Nem ligamos. No outro dia eu fui a pé até a cidade,
porque eu queria escrever no jornal Jundiaí Hoje. Quando eu passei por uma banca, eu fui dar uma olhada nas manchetes de jornais, e aí eu vejo escrito assim: disco voador espanta moradores do Jardim Morumbi, em letras garrafais. Falei, nossa, aquilo de ontem então era o disco voador. Falei, nossa, que maravilha, né? Aí eu fiz o que eu tinha que fazer e fui ler o jornal. Aí estava falando que o objeto ficou quase 1 hora fazendo evoluções ali na Rua do Retiro, ao redor do edifício Casa Blanca, que é acho que o único que tinha nessa época lá, né? E aí o pessoal começou a descer do prédio, acho que deu aproximadamente 50 pessoas, todo mundo na calçada, vendo, né? Deu blackout aqui no prédio. Aí as crianças, objeto aparecia, sumia, aparecia, ficava todo mundo batendo palmas, né? Todo mundo gritando. Acho que foi uma loucura, um show. Aí eu fiquei super contente. O repórter tomou nota do desenho das crianças, né? Elas desenharam exatamente o que eu tinha visto, né? Cheio de luzinhas vermelhas, que eu falei que eram lanterninhas. Eles falaram que era um aro cheio de luzinhas vermelhas. Bom, esse foi um dos casos mais importantes de Jundiaí que eu conheço, né? Aí vamos para o de Campinas. Campinas foi o seguinte, numa madrugada eu ouvi umas crianças cantando, brincando de roda no meu quarto, e de repente uma delas falou assim, Helenice, faz um programa de rádio, conta sobre o seu trabalho. Eu falei, o quê? Um programa de rádio? Eu vou contar o meu trabalho? Eu não estava nem pensando nisso, né? Depois de dormir, passaram uns X dias, eu falei, dá de ser verdade, né? E eu fiz um projeto, né, programa de rádio, e levei na rádio de Jundiaí. Né? Deixei lá e vim embora. Aí passa um tempo, uma certa manhã, no Renascendo, né? Toca o telefone, eu fui atender, era um locutor de rádio, de uma rádio famosa de Campinas, um programa muito de uma grande audiência, né, nas manhãs. E aí ele falou assim, eu soube da senhora, do seu trabalho, sabe, dá para a senhora entrar no ar para acalmar os meus ouvintes, que tem objeto voador em Campinas, num bairro, aqui ele está parado, já faz tempo. E o pessoal está todo apavorado, ligando em todo lugar, todo mundo ligando, querendo saber o que é, ninguém sabe responder, né? E falei, então a gente viu uma reportagem da senhora sobre umas luzes que seguiram o nosso carro na Serra do Japi, né? Tinha saído no jornal, então ele soube disso. Aí conseguiu o nosso contato e aí quando vê, está me convidando para entrar no programa dele. Aí eu pedi uns minutos, porque eu falei, deixa eu me preparar, né? Não sei nem o que eu vou falar. Aí ele me deu uns minutinhos, eu me preparei, pedi o apoio dos extraterrestres para ver o que eu podia falar. Aí o telefone toca novamente, eu consegui dar um bom recado, eu senti assim que eu estava envolvida por uma energia que me dava autoridade, me dava inspiração e para falar exatamente o que era para ser dito, acalmar a população e explicar sobre a presença deles, que eles não estavam fazendo mal nenhum, é simples uma demonstração de que existe vida em outros planetas, eles estão a fim de ter uma comunicação com os terráqueos e as pessoas que estão mais assim à altura, despertos, conseguem entrar na energia deles e ter um diálogo, não é verdade? Então, mais ou menos foi isso que eu disse, eu não me lembro
exatamente o que eu disse. Depois surgiu a oportunidade de eu falar sobre o nosso trabalho em Jundiaí, no Renascendo. Era o que eu queria, né? Aqui as crianças tinham falado, né? Aí, graças a Deus, falei bastante, ele me deu bastante tempo para falar, deu para falar tudo que eu podia sobre ufologia e, falar a verdade, eu nunca sei o que eu falei nessas alturas, porque é tudo assim muito inspirado, né? Então, eu tenho um dom de falar, mas não sei depois o que eu falo. É isso aí. Aí é o seguinte, aí tem o caso de Itupeva, que eu me envolvi também novamente durante 12 dias consecutivos. Acompanhei um ano antes, quase 2 anos antes, sabendo que eles iam descer na região, não sabia exatamente qual o local. Pensei que fosse em Jundiaí. Aí, esse caso eu vou contar no próximo vídeo, porque ele é longo, tá bom? Então, por hoje é só. Eu agradeço. Muito obrigada pela atenção. Desculpem, porque eu estou fazendo vídeo caseiro, né? E desculpe qualquer coisa. Fica com Deus. Até a próxima. Saudações.